que curvemos as frontes para uma breve oração. Nosso Deus, nosso Pai que estás nos céus, te agradecemos pelo dia e te pedimos, ó Senhor, que nesta noite o Senhor venha falar para os nossos corações. Ao sairmos deste lugar, no final do culto, a nossa oração é que saiamos com o testemunho de que estávamos realmente na presença do Senhor e fomos transformados pelo poder da sua palavra. Te rogamos em Cristo nosso Salvador. Amém. Queridos amigos, sintamos-nos todos bem-vindos. E aos amigos que nos acompanham por intermédio das páginas da Igreja Central de Luanda, seja no Facebook ou na YouTube, também sintam-se bem-vindos do outro lado. Vamos aqui fazer o resumo daquilo que foi a nossa lição de ontem. Dizer que desde domingo nós estamos a vir vendo aquilo que Jesus fez e desde ontem começamos a ouvir aquilo que Jesus ensinou. Falamos sobre criação e rebelião no domingo, falamos sobre redenção na segunda-feira, falamos sobre não é vã a nossa fé na terça-feira e ontem, quarta-feira, nós falamos no tema Importa Renascer e frisamos a respeito do batismo. E sobre o batismo eu vou aqui fazer um breve resumo, assim como tem sido nos dias anteriores, sobre aquilo que foi a lição de ontem. Ontem dizíamos nós que existe na Bíblia um só batismo verdadeiro e este batismo que a Bíblia apresenta é o batismo por imersão. E quando estamos a falar batismo, estamos automaticamente a falar de imersão. Falamos ontem que Jesus foi imergido para se identificar com os pecadores. Entendemos que batismo é identificar-se com o nosso Salvador. E Jesus, ele foi batizado não porque ele era pecador, mas para identificar-se com os pecadores. Vimos também ontem que o batismo é a expressão visível da conversão do homem. Todo aquele que diz que crê em Jesus, a maneira visível de expressar a sua crença, de expressar o seu amor por Jesus, é por intermédio das águas batismais. E ainda vimos ontem que há uma promessa especial para todos que aceitam ser batizados em nome de Jesus. Nesta noite, eu quero começar falando um pouco deste homem. Seu nome é Guilherme Miller. William Miller. Guilherme Miller. Queridos irmãos, prezada igreja, somos hoje organizados como igreja, resultado de uma longa história. Guilherme Miller foi um homem que cresceu num berço cristão. Enquanto ele crescia no berço cristão, acontece que ao longo da sua adolescência, ele foi lendo livros que ele provavelmente, ou seja, que ele não teria lido, mas ele foi lendo e estes livros foram desequilibrando a mente, o raciocínio lógico deste caro jovem. E enquanto ele crescia, ele se tornou um jovem de influência e acabou abandonando aquilo que foram os princípios que lhe viram crescer na casa de seus pais. Enquanto ele crescia, se tornou um jovem respeitado, um jovem com muita influência na sua comunidade. E quando surge uma guerra nos Estados Unidos da América em 1812, Guilherme Miller, ele foi recrutado para fazer parte do grupo que estava indo para a batalha. Durante a recruta, os amigos
do seu bairro, ao se aperceberem que Miller ele estava entre aqueles que foram recrutados, os próprios amigos é que começaram a solicitar aos comandantes que colocassem Miller como chefe do seu grupo, como líder do grupo. E Miller nas Forças Armadas dos Estados Unidos, ou seja, no grupo militar dos Estados Unidos, ele ganhou a patente de capitão e passou a ser chamado de Capitão Miller. 1812, na guerra, e o conflito termina em 1815. Quando Guilherme Miller volta para o seio de sua família, depois de 3 anos de conflito, ao voltar para a família, ele vai até a casa do seu avô. Eu estou aqui a apresentar a história, o resumo da história da Igreja Adventista do Sétimo Dia, como nunca ouviste antes. E siga o pastor para não se perder. Em 1815, ele volta para o seio da família e ele vai visitar o avô. Ao visitar o avô, que se chamava Elisha, que para nós seria a tradução Eliseu. Ao visitar o próprio avô, o avô era o diácono de uma capela não adventista, porque adventista não existia. E quando ele chega na casa do avô, o avô estava doente. Então eles vão para a capela onde o avô era diácono e dirigente. Posto na capela, o avô não poderia ler e os sermões eram escritos. Apenas o orador vem e toma a leitura. Avô doente, repararam na capela, já não havia ninguém que poderia ler. Então o avô dá sinal: neto, eu preciso que hoje leias o sermão para a congregação. Guilherme Miller, ele levanta, pese embora agora cético, porque deixava de ir à igreja já fazia muitos anos, mas por ser um pedido do seu avô, ele levanta, vem na frente e ele lê o sermão que estava baseado em Ezequiel capítulo 4. Quando ele lê Ezequiel capítulo 4, ao ouvir a mensagem escrita, ele saiu da casa do avô, voltou para sua casa e começou a estudar a Bíblia por si mesmo. Ele foi lendo a Bíblia. Em 1818, Guilherme Miller, ele intensifica os seus estudos e ele começa agora a ler o livro de Daniel em 1818. Ao ler o livro de Daniel, ele se depara com o capítulo 12, ou capítulo 8, o versículo 14, que lhe diz: até 2000 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. E eu quero que a igreja perceba alguma coisa aqui. Na Bíblia, há momentos em que vais encontrar tardes e manhã. E há momentos que vais encontrar manhã e tarde. São 2 assuntos diferentes. Quando deparares na Bíblia tardes e manhã, se refere à contagem de dias. Quando encontrares manhã e tarde, se refere ao processo de sacrifícios no templo. Vou repetir. Quando estiveres a ler a sua Bíblia e encontrares a frase tardes e manhã, se refere à contagem de dias. Mas quando encontrares a frase manhã e tarde, se refere ao processo de sacrifício. Estamos juntos? Sim. Ele começa a ler com intensidade. 1818, o homem começa a ler Daniel. Ele lê Daniel, ele lê Apocalipse e vai lendo verso após versos. E durante a leitura, Guilherme Miller, ele percebe que ele tinha uma mensagem de Deus por apresentar. Mas ele não tinha coragem e não sabia como começar e onde começar. Eu penso que o meu microfone baixaram. Ele não sabia como começar
e onde começar ou quando começar. Então Guilherme Miller, ele faz uma oração. Ele começou a ler intensamente em 1818, mas ele faz um pedido ao Senhor: Senhor, se desejas que eu comece a apresentar essas verdades que eu estou encontrando em Daniel, eu preciso que o Senhor me dê um sinal. Amigos, o Senhor lhe deu o sinal em 1839. Quantos anos se passaram? Quantos anos? De 1818 até 1839 foi quando ele recebe o sinal para poder começar a pregar. Quantos anos? 21 anos. Já está, ok. 21 anos. 21 anos de estudos bíblicos. Guilherme Miller estava na fazenda. O seu sobrinho foi até a casa de Guilherme, não o encontrou, encontrou apenas a esposa. E o sobrinho diz: mãe, ô tia, onde é que está o tio? O tio estava na fazenda. Quando o menino chega na fazenda, ele pergunta, ou lhe diz: tio, o pai, que é o rapaz desse menino, era pastor, e diz: tio, o pai, ele pede que o tio vá para a sua igreja e prega aqueles papelinhos que o tio tem escritos na tua casa. O pai quer que todas aquelas mensagens que o tio tem escrevido, ou tem escrito, seja lá qual é o correto português, aqueles papelzinhos, o pai quer que o tio leve a mensagem e prega para a sua igreja. 1839, 21 anos depois. 21 anos de estudo bíblico. Em 1839, Guilherme Miller, ele começa a pregar, e a pregar a respeito da vinda de Jesus. Ao pregar sobre a vinda de Jesus, este homem, Guilherme Miller, ele colocou uma data para a vinda de Jesus, e essa data era 1843. Não era 4, é 3. Por isso siga o pastor para não perder. Ele data que a vinda de Jesus, a purificação da terra, será em 1843. 1843 chega, Jesus não veio. Joshua ou Josué V. Rimes, ele diz: houve um erro no cálculo, porque se inserirmos na calculadora, vai bater 1843, porque a calculadora reconhece o ano zero, e o ano zero não existe. Então ele percebe: tem razão, calculamos contando com o ano zero. Então Jesus virá em 1844. Mas ele já não pregava a data. Guilherme Miller, tão logo ele percebe que 43 passou, Jesus não veio, ele parou de pregar data. Outros oradores, eles foram pregando a data da vinda de Jesus. 1844, dia 22 de outubro. E ainda levantou um outro homem chamado C. Corgas. C. Corgas. Todo adventista tem que saber a história da própria igreja. C. Corgas. Ele levanta e diz assim: Jesus não somente virá dia 22 de outubro, mas como ele virá 15 horas. Eles tinham o dia, o mês e a hora. Chegou dia 22 de outubro. Os fiéis reunidos cantavam e cantavam, esperando a volta de Jesus. 15 horas passou, Jesus nada. 18 horas passou, Jesus nada. Meia-noite vem, Jesus nada. E ali a história, ela intitula
como o grande desapontamento. Mas não é aqui o nosso foco na segunda vinda. 1844 acontece o grande desapontamento porque Jesus não veio. Anos passam e aparece uma mulher na cidade de Washington, onde este grupo de adventos estavam ali, pregando a breve volta de Jesus. Esta mulher, Rachel Oakes, e quando casa ganhou o nome de Preston, que se tornou Rachel Oakes Preston. Esta mulher, ela vem com a mensagem a respeito do sábado. E ela apresenta pela primeira vez a mensagem do sábado a um homem pregador chamado Frederick Wheeler. Ao apresentar a mensagem do sábado a Frederick Wheeler, por ser já um pregador influente na época, ele ajudou na pregação a respeito do sábado. Mas aquele grupo que se manteve firme à espera de Jesus, muitos pesemora voltaram para suas famílias, voltaram para os seus afazeres, voltaram para suas igrejas. Alguns permaneceram firmes. Aqueles que permaneceram firmes não tinham nome. Os que permaneceram firmes não tinham nome. Chegando dia 21 de maio de 1863, eles sentaram. Precisamos estar organizados. Qual será o nosso nome? Porque para serem organizados tem que ter nome. Qual será o nome? Um levanta as mãos. Sim, qual é a tua opinião? Vamos ser os homens, ou seja, os adventistas, reprovado. Outro levanta a mão. Sim, os proclamadores do tempo do fim, reprovado. Quem vai dar o nome certo? Alguém levanta a mão na congregação. Quem deu o nome da igreja adventista ao sétimo dia? Quem deu? É aqui onde eu vos pego. É aqui onde eu pego Angola. É aqui onde eu pego Angola. Só existe um livro onde tem o nome desse homem. Foi o homem que deu o nome desta igreja, mas é o homem cujo nome não aparece nos livros. Se chama David Hewitt. David Hewitt. Hewitt se escreve H-E-W-I-I-T-S. David Hewitt. Ele levanta a mão e ele diz assim: eu sugiro que sejamos chamados de adventistas do sétimo dia. Por quê? Porque nós somos um povo que aguardamos a breve volta de Jesus e observamos o sétimo dia como sendo o sábado de Deus. Quem está a favor? Votado. E até hoje somos chamados. Pegou a história? Estamos juntos até aqui? Ele deu o nome, mas ele não é o que originou com a questão do sétimo dia. Essa igreja teve alguém que deu o nome, mas não foi homem que estabeleceu esta igreja. Alguém deu o nome, mas essa igreja não pertence à pessoa. E nós não adoramos um dia estabelecido por pessoa. Porque aquele que sugeriu o nome, ele baseou-se naquilo que a Bíblia, e nós é ali onde vamos entrar nesta noite, o sábado. Queridos, o livro Ceticismo da Fé, escrito por Rodrigo Silva, ele começa a contar um conto, que também o autor é desconhecido. E ele diz assim: dois ou duas pessoas, ou a mentira e a verdade, foram tomar banho. Ambas chegaram na margem do mar, tiraram as roupas e começaram a nadar. Começaram a banhar. Mas acontece que a mentira,
ela termina de banhar mais rápido, sai das águas, veste-se com as roupas da verdade e vai para a cidade. Quando a verdade sai das águas, olha para a beira, só estava a roupa da mentira. E o que é que ela decidiu? Vale a pena ir na cidade nu do que vestida com as roupas da mentira. Posto na cidade, as pessoas começaram a aceitar uma mentira vestida da verdade do que uma verdade que estava nua. Não sei se compreenderam. Foi Jesus que disse assim, e começamos com ele. E disse-lhes, dizendo para os fariseus, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa. Que o Senhor adicione bênçãos à leitura da sua palavra. Falar do sábado temos que começar em Gênesis 2, versículo 2 a 3. Diz a palavra do Senhor. E havendo Deus acabado no dia sétimo a obra que fizera, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Alguns pontos importantes aqui nós precisamos enfatizar. Diz assim, o sábado é o memorial da criação. É o memorial da criação. Número 2, que encontramos em Gênesis 2, versículo 2 a 3, nos faz entender que o sábado Deus abençoou e santificou. Número 3, a Bíblia nos faz entender a partir de Gênesis 2, versículo 12 e 3, que o sábado existe como dia de repouso antes do pecado. E eu dizia domingo, quando falamos da criação e rebelião, que louvado seja Deus. Existem 2 capítulos na nossa Bíblia que podemos considerar capítulos perfeitos. Capítulo 1 de Gênesis e o capítulo 2 de Gênesis. Porque o pecado entra no capítulo 3. E eu digo, louvado seja Deus, que nos chamou para sermos adventistas do sétimo dia. Porque nós adoramos a Deus num dia que existiu antes do pecado. Não é para ser ofensivo, mas eu gostava de dizer, qualquer outro dia que não é referido no capítulo 1 ou 2, são consequências do pecado. Ainda estão com o pastor? Adorar num dia que não está estabelecido como dia de adoração, enquanto o mundo era perfeito, é adorar num dia com consequência do pecado. Queridos, Adão e Eva foram os primeiros homens a guardar o sábado. Porque afinal de contas, sábado, quando estamos a falar de sábado, estamos a falar de repouso. Sábado é simplesmente um substantivo, cujo verbo é repousar. Nós não vamos conjugar eu sábado, tu sábadas, não. Nós vamos conjugar eu repouso ou eu descanso. Então, quando estamos a falar de sábado, nós estamos a falar de descanso, estamos a falar de repouso. Desde Adão e seus filhos, estes não conheceram outro dia de repouso além do sábado, sétimo dia da semana. Então, onde é que começa a confusão? Depois que morrem os patriarcas e o povo de Deus estava no Egito no cativeiro havia pressão. No cativeiro, como escravo, você não é dependente, você não é independente, você é dependente de alguém. Aquilo que o chefe te dizer, você é escravo, tens que obedecer. Enquanto eles estavam no cativeiro do Egito, o povo de Deus, muitos deles começaram a esquecer a respeito do sábado. Ellen White conta no livro Patriarcas e Profetas que foi no Egito onde muitos dos filhos de Israel começaram a esquecer-se a respeito do sábado.
porque estão na escravidão. E quando Deus tira este povo do Egito, a Bíblia nos diz que a primeira coisa que Deus lhes disse no quarto mandamento é: lembra-te do dia de sábado, para o santificar. Lembrar, porque já era algo que existia, mas que eles, por causa do sofrimento, acabaram de se esquecer, e Deus lhes chama a lembrarem-se desse dia, e diz ainda: 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o dia do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva. E diz ainda: nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Aleluia. Queridos, algo aqui me mexe com o cérebro. Diz que nem o estrangeiro que está dentro da sua... O nosso Deus é muito... Bem, está além. Dizer que Ele é muito sábio é falta de ter vocabulário melhor. Ele está além do conhecimento, do que nós temos como conhecimento. Quando Deus tira Israel do Egito, Deus lhes coloca na Mesopotâmia, bem no centro. Mesos é meio. Significa uma cidade no meio de 2 rios, o rio Eufrates e o rio Tigres. Deus coloca Israel bem no meio, de maneira que qualquer pessoa que desejasse viajar na Ásia, Palestina, enfim, não tem como passar ou chegar no seu destino sem passar pela terra dos israelitas. Deus lhes colocou no meio. Ao lhes colocar no meio, se porventura alguém estivesse a viajar e chegasse na sexta-feira no território de Israel, as portas fechavam. O que significa que você, como estrangeiro, automaticamente estás de passagem, mas por calhar e sexta-feira ali a porta fechou, automaticamente fazes o quê? Descansa e repousas. Porque as portas fecharam. Eles se tornaram uma fronteira. E diz a Bíblia aqui que todo ser que respira deve merecer descanso. E quando eu digo isso, às vezes levanta-se um tumulto. E eu vou explicar aqui. O sábado reconhece o direito dos filhos, que os filhos merecem descansar. O sábado reconhece o direito dos trabalhadores. Os trabalhadores merecem descansar. O sábado reconhece o direito dos animais. Os animais merecem descansar. Queridos, o sábado é uma bênção para todos. Seja para patrões, como para funcionários humildes, para todos, o sábado é um presente. Diz: nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu estrangeiro, nem o animal que está dentro, ou nem o teu animal. Todos esses mencionados no quarto mandamento são seres que respiram. E eu quero explicar aqui algo. O teu carro não está aqui. O teu carro não está onde? Não está aqui no quarto mandamento. O teu carro respira? Foi criado por Deus? Não, não está aqui. Aqui só tem seres que respiram. Quando digo isso, às vezes levanta assim uma agitação. O que é que eu quero dizer com isso? Alguém uma vez me perguntou: pastor, mas o pastor vai sair daqui até lá naquela igreja de carro? E a resposta é: carro está no quarto mandamento. Que deve repousar sou eu. Eu não devo segurar no carro para fazer trabalho e ganhar dinheiro para mim.
Mas eu seguro no carro para ir à igreja e adorar o meu Criador. Agora, se eu tivesse cavalo no tempo dos cavalos, aí sim, eu segurar no cavalo, montar o cavalo e fazer uma longa marcha para ir adorar, eu também estou a cansar alguém ou um animal que no quarto mandamento também tem que fazer o quê? Descansar. Ainda estão com o pastor? Nós não estamos andando com o cavalo. É carro. E carro não está no quarto mandamento. Tudo que está aqui são seres que respiram. Queridos, desde Adão indo para a era dos sacerdotes, profetas e reis, nunca o povo de Deus adorou no outro dia que não fosse o sétimo dia sábado. Nunca. Nunca. E permitam, não quis contar isso, mas vou vos contar ainda aqui. Sabe que até no nosso continente africano tem tribos que até aqui só se apegam no sábado? Se os irmãos forem para a Etiópia, que é um dos mais antigos reinos de África, forem para a Etiópia ou para o Ghana tem uma tribo chamada Akan. Se forem para lá, aquela tribo se identifica como descendentes de Salomão e guardam o sábado. Na África, antes do colono chegar em África, já há tribos em África que guardavam o sábado. Por isso Ellen White ela diz no livro Grande Conflito que em lugares distantes ainda se guardava o sábado, porque estavam distantes da Roma. E destes lugares distantes, a África e a Ásia são alguns deles. Depois que o povo de Israel foi liberto do Egito, eles ainda voltaram a ir ao cativeiro. Foram no cativeiro da Babilônia. O povo judeu foi no cativeiro da Babilônia. Posto na Babilônia, este mesmo povo que Deus lhes disse, lembrem do sábado, posto na Babilônia, começaram a comportar-se mal. Ao comportarem-se mal, Deus levanta um homem na Babilônia. Haviam 2 profetas principais na Babilônia. Daniel, que era mais velho de Ezequiel, e Ezequiel. Daniel, acontece que ele vivia no palácio, na cidade. Ezequiel vivia nas lavras. Siga o pastor, para não perder. Enquanto Daniel estava no palácio, Ezequiel vivia nas lavras com os povos, com os camponeses. Por isso é que Salmos 137, Ezequiel, ele conta sobre os Salmos, quando os filhos de Israel lhes pedem para cantar um cântico. Ele diz que estamos na margem do rio e nos pediram para cantar um cântico e nós dissemos, como cantaremos um cântico do Senhor em terras estranhas, na margem do rio. Era lugar para os camponeses. E ali onde estava Ezequiel. Ezequiel é levantado por Deus para trazer vida aos judeus que estavam cativos na Babilônia. Quando Ezequiel levanta, a primeira coisa que Ezequiel faz é organizar sinagogas. E há uma diferença entre igreja e sinagogas. Sinagogas começam com Ezequiel. Foi ele o principiante de sinagogas. Uma sinagoga é o conjunto da presença de 10 homens. Onde tiver 10 homens, ali era estabelecida uma sinagoga. Ainda que houvesse 9 mulheres e apenas um homem, não qualificaria. Para ser uma sinagoga, tinha que ter, no mínimo, 10 homens. Por isso é que o número 10 significa mínimo. E até o dízimo é mínimo, porque dízimo é 10ª parte.
10 homens, ali era a sinagoga, para fazer lembrar o povo judeu daquilo que foi a desobediência que lhes resultou a estarem no cativeiro da Babilônia. E quando Ezequiel levanta lá em Babilônia, estabelece as sinagogas, que são os pequenos grupos, Ezequiel ele fala no capítulo 20, versículo 20, dizendo: e santificai os meus sábados, é a palavra do Senhor. E santificai os meus sábados, e servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Amém? Vocês estão na Babilônia, estão no cativo, é resultado de desobediência. E ainda estão a se esquecer do sábado outra vez, como aqueles nossos antepassados fizeram no Egito. Deus nos diz hoje: santificai os meus sábados, e servirão de sinal entre mim. Sinal em hebraico se diz oth. Essa palavra tem 3 significados, eu apenas vou usar 2. Irmãos, sinal tem como significado memorial. É um emblema. É algo que nos representa. Quem aqui teria a coragem de pegar na bandeira nacional da República de Angola e pisar sobre ela? E fazer mesmo uma live, estou a pisar na bandeira. Quem poderia fazer isso aqui? Qual é a consequência de fazer isso? Terrível punição, certo? Porque a bandeira é o quê? É um símbolo da República, não é? É um emblema. Quem teria a coragem aqui de ir no 1º de maio, subir na estátua e urinar nela? Quem? Qual é a punição para isso? Seria terrível, certo? Por quê? Aquela estátua, o que é que tem? O que é que significa? É um memorial. Certo? É um memorial. Mas o que é que acontece com o sábado? Como Deus não nos pune diretamente, nós brincamos com o sábado, pisamos lá, fizemos lá toda a lixeira que quisermos, porque o julgamento de Deus, ele atrasa, mas é certo. Ele atrasa, mas é certo. O sábado é um memorial. Tanto quanto respeitamos a bandeira nacional, tanto quanto respeitamos aquela estátua no 1º de maio, nós devemos respeitar o sábado. Sempre que chega dia 11 de novembro para Angola é feriado. É feriado. Mas estamos mais em 1975? Não, mas é feriado. Em memória de 1975. É feriado. E para os hebreus, quando se diz feriado, como feriado é repouso, eles falavam sábado. Porque chegou um dia de repouso. Quando é 11 de novembro, para toda Angola, se for no tempo dos judeus, eles diriam: chegou mais um. Mas não é o 7º dia, mas é sábado, por ser um dia de repouso, de descanso. E por isso é que eles chegaram a ter muitos sábados. E nós vamos ver isso lá para frente. Depois que os judeus saíram da Babilônia, eles pensaram consigo mesmo: se queremos não voltar a ser cativo de um grupo, a sermos escravos de um grupo, então melhor nós nos organizarmos e formarmos grupos que vão evitar ou trabalhar na prevenção de nós não voltarmos a ser cativos. Consequência desta formação de pequenos grupos, surgiram os fariseus, os essênios e os saduceus. Fariseus, essênios e saduceus. Já ouvimos falar de essênios? Não. Os essênios eram extremistas. Te batizavam todos os dias. Só vestiam roupas brancas e ficavam nas montanhas. Todos os dias eles te batizam. A mesma pessoa. Eram extremistas de verdade. Tudo o que acontece hoje na igreja,
ou na sociedade sobre igrejas. Para mim que entendo história, eu só fico a rir. Porque são repetições de coisas que já aconteceram no passado. Extremistas na igreja, só me dá, é motivo para mim rir. Ah, isso já aconteceu, esses depois vão desaparecer. Porque desde sempre já houve dentro da igreja extremistas. E vamos avançar mesmo assim. Os fariseus acreditavam que se todo o povo judeu guardasse só 2 sábados sem ninguém pecar, o Messias vai voltar. Imagina controlar toda Angola para ninguém pecar 2 sábados, Jesus vai voltar. Agora, como é que vamos fazer isso? Como é que vamos controlar para as pessoas não pecarem 2 sábados? É ali onde surgem os problemas. Os fariseus, só para o 4º mandamento, implementaram cerca de 39 leis para proteger o sábado. Dessas 39 leis, regulamentos que eles colocaram para controlar o sábado, eu vou aqui apresentar alguns ou algumas destas leis que eles estabeleceram. Pergunta: é lícito comer ovo botado no dia de sábado? A resposta era: depende. Galinha respira, certo? Então tem que repousar. E aqui a pergunta era: é lícito comer o ovo botado pela galinha no dia de sábado? A resposta era: depende. Lei dos fariseus para proteger o 4º mandamento. Estamos juntos até aqui? Hoje é que nem uma aula, uma conversa. Depende como? A resposta é: se a galinha for do aviário, então trabalhou. Mas se for de casa, é lícito, porque é um acidente. Segunda lei que eles estabeleceram para proteger o 4º mandamento: é lícito olhar-se no espelho no dia de sábado? Resposta é não. Por quê? Porque ao olhares para o espelho, você mexe aqui, estás a trabalhar. Mexe aqui, estás a trabalhar. E se porventura, para os homens, se às vezes ele ver um cabelo branco, ele vai quiser arrancar, então é capinar. Contudo, a recomendação é: não é lícito olhar-se no espelho no dia. Isso os fariseus, não é para hoje. O terceiro regulamento que eles estabeleceram dentre os 39 para proteger o sábado era: é lícito apagar um incêndio na sua casa no dia de sábado? A resposta é não. Não. Mas, se os teus vizinhos que são pagãos começarem a pagar, você não ajuda. Deixa que eles façam. Você não ajuda. Deixa que eles trabalham porque eles são pagãos. Quarto, dentre os 39. É lícito cuspir no dia de sábado? Depende. É bom que, se desejas cuspir, faça isso sobre uma pedra. Porque se cuspires no chão, pode acontecer que ali um dia saiu uma planta, você regou. E regar é trabalho. Estas leis é que tornaram a lei de Deus pesada, um fardo pesado para os filhos de Deus suportar. E quando Jesus chega para a terra, Jesus encarna, ele encontra que o sábado se tornou um fardo para o povo de Deus. Se tornou um fardo. Aquilo que Deus deu para ser uma alegria, para ser uma bênção para a humanidade, se tornou agora num tremendo fardo. E por isso é que em Marcos 2, versículo 23 a 28, que é o texto que nós começamos por ler, Jesus tem um problema aqui com os fariseus. O que acontece? Diz a Bíblia: e aconteceu que, passando ele num sábado pelas searas,
os discípulos, caminhando, começaram a colher espigas no dia de sábado. E os fariseus lhe disseram: vês, por que fazem no sábado o que não é lícito? Mas ele disse-lhes: nunca lestes o que fez Davi, quando estava em necessidade e teve fome? Ele e os que com eles estavam, como entrou na casa de Deus no tempo de Abiatar, sumo sacerdote, e comeu os pães da propiciação, dos quais não era lícito comer senão aos sacerdotes, dando também aos que com ele estavam. O que é que Jesus começou aqui por dizer? Jesus primeiro está a lhes falar assim: lembram do livro de 2 Samuel, quando Davi fugiu com a sua tropa, não tinham comida? Sim, lembramos. Davi chegou até o sumo sacerdote, eles estavam com fome. Os pães do santuário eram especificamente somente para ser comidos pelos os sacerdotes. Mas como Davi teve fome, junto com a sua tropa, o sacerdote tirou do pão sagrado, que era somente lícito para os sacerdotes, e deu para Davi. O que é que Jesus quer falar primeiro aqui? O ponto é: não importa quão santo é alguma coisa, o homem é prioridade. Não importa quão santo é uma coisa, o homem é prioridade. Até mesmo o sábado, com isso, Jesus está a lhes dizer assim: sim, o sábado é santo, mas quem tem fome, os meus discípulos, eles são mais importantes que o próprio sábado. Porque o sábado foi feito para o homem e não o homem por causa do sábado. E ainda sobre o que eles estão aqui a reclamar, está no Antigo Testamento, Deuteronômio 23, 25, que diz: quando entrares na seara do teu próximo, com a tua mão arrancarás as espigas, porém não meterás o foice na seara do teu próximo. O que é que está a dizer? Está a dizer assim: se estiveres a passar na lavra de alguém da tua família, ou teu amigo, ou teu vizinho, ou alguém que não conheces, e tiveres fome, podes arrancar para comer, mas não arranca para levares em casa ou ir plantar. Apenas arranca para comer, não para ir plantar, porque se levares para plantar, você roubou. Está aqui no Antigo Testamento. E os discípulos ali com Jesus, eles não estavam a levar para ir plantar, eles estavam a levar porque estavam com fome. Era para comer na hora. Mas para os fariseus isso era problema. E nós temos muitos fariseus hoje que nos entulham de cenas que até banhar no sábado é pecado. Sem entender como Ellen White falou isso, em que momento ela na Austrália falou isso, por que ela falou isso. Pegamos numa citação e botamos para a igreja. Marcos 2, 27 é esse que nós lemos. E disse: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. O sábado é um veículo de adoração e não um objeto de adoração. Nós não adoramos o sábado. Nós adoramos a Deus no dia do sábado. Três textos para compreender. Vou explicar esses três textos e vou terminar com a mensagem desta noite. Um dia eu estava dando conferências na Açucareira e eu falava do sábado. Um jovem ficou muito irritado. E enquanto eu pregava, ele levantou e foi-se embora. E eu notei o movimento dele estranho. Eu depois perguntei para a pessoa que lhe convidou, que é o colega de universidade, por que aquele jovem se levantou de repente e foi? Ele disse: ele se levantou de repente e foi porque o pastor, da forma que está a falar do sábado, ele disse: só volto aqui a ouvir este pastor se eu tiver a oportunidade de lhe fazer algumas perguntas. Eu disse: está bem, sendo assim, sábado, após o sermão, vamos ao almoço, no período da tarde, é perguntas e respostas sobre a Bíblia. E o jovem veio no sábado de tarde, e veio já repleto com as suas perguntas. E graças a Deus, a nossa Bíblia está repleta de respostas.
A primeira questão que ele faz estava embasada em João 5, versículo 16 a 17. A segunda pergunta é Romanos 10, o versículo 4. A terceira pergunta é Colossenses 2, versículo 16. É um bicho para muitos, mas para nós essa noite não será. João 5, versículo 16 a 17, o texto diz: e por esta causa os judeus perseguiram a Jesus e procuravam matá-lo porque fazia estas coisas no sábado. E Jesus lhe respondeu: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. E pegam nesse texto de maneira isolada e dizem que se Jesus trabalhou no sábado, então nós também podemos trabalhar no dia de sábado. Eu aprendi com um professor de língua portuguesa uma expressão que até agora não passa da minha mente. É a expressão anáfora. Anáfora. Ele quando disse isso, eu fui já logo na internet. Anáfora é o quê? E depois eu entendi e também ficou comigo. A frase diz: e por causa, ou seja, e por esta, que causa? Que causa? Não podemos pegar apenas no texto e dizer que Jesus trabalhou, o Pai trabalha, eu também posso trabalhar. O texto começa: e por esta causa, é uma anáfora. Temos que olhar para os versículos anteriores, se é na hermenêutica se diz a lei do usus loquendi. Interpretar o texto olhando o texto anterior e o texto posterior para te dar o resultado do texto presente. Que causa? Então temos que começar do princípio do capítulo. E o que o capítulo nos diz? João 5, e eu vou até o versículo 5 e 8, e diz: e estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que quando a água é agitada me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma o teu leito e anda. E ali o texto vem: por esta causa. Que causa? Por ter dado cura a um paralítico que há 38 anos estava doente. Ok, Jesus trabalhou, muito bem. Ok, o Pai trabalha, muito bem. Mas a que tipo de trabalho se refere no texto? Cura. Cura. E eu vou dizer assim, vou ser radical agora. Ainda que fosse outro tipo de trabalho, eu como criatura nunca posso me comparar ao meu Criador. Ainda que fosse outro tipo de trabalho, como criatura não posso me igualar ao meu Criador. Porque Ele é o Senhor do sábado. O sábado não é nosso. A Bíblia diz que o sábado foi feito para o homem. Não diz que o sábado é do homem. O sábado foi feito para o homem. E o versículo a seguir, que é o 28, diz que e o Senhor é até o Senhor do sábado. O dono é Deus, não é nosso o sábado não. O dono é Deus, mas Ele nos dá como um presente para gozarmos. Não é para fazermos o que nós bem queremos, porque o sábado tem dono. O sábado é do Senhor. Para nós é um presente, é um chamado, é um apelo para repousarmos neste dia. Esse verso está ultrapassado. Romanos 10, 4. Diz assim: o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. O fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Muito bem. Essa expressão fim, no grego é a expressão telos.
que significa fim, propósito, objetivo. Poderíamos aqui dizer que o objetivo da lei é Cristo, ou o propósito da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Mas vamos entender esse texto com outro texto. Como é Paulo que escreveu, vamos buscar mesmo de Paulo. Gálatas 3, versículo 24. O que é que Paulo diz? Usa a mesma palavra telos, e aqui é traduzida também como fim no português. Diz assim: desse modo, a lei se tornou nosso tutor, a fim de nos conduzir. Neste contexto, nós entendemos claramente que a expressão fim se torna no propósito, no objetivo. Deste modo, a lei se tornou nosso tutor com o objetivo de nos conduzir a Cristo, para que por intermédio da fé fôssemos justificados. Enquanto eu fazia o ensino médio em Windhoek, o meu professor de história chamava-se Mr. Schultz. Foi escravo do apartheid. E ele uma vez nos contou uma história sobre o tempo em que ele foi escravo. Ele dizia o seguinte: trabalhava na casa de um branco. E ele tinha fortes restrições. Ele cuidava do filho do patrão. Mas o patrão lhe orientou muito cuidadosamente: apenas o teu trabalho é dizer ao meu filho o que tem e não fazer. Mas quando ele se envolver em alguma coisa, você não lhe toca, porque você é preto e ele é branco. Não toca na pele dele. Você apenas, se ele está fazendo errado, você diz: não, aqui não, fica aqui. Se ele estiver aqui, você diz: não, aqui não, faça isso. Certo dia era na piscina. Nem na água do bolso ele não poderia entrar. E o filho mergulha. Para o problema do escravo, o filho começa a ir no lugar fundo da piscina. Ele não pode entrar porque tem restrições. E ele só gritava: aí não, volta aqui, aí não, volta aqui. E o filho quase que morria. Por quê? O que aconteceu com ele é o que nós estamos a ver nesse texto. E eu meti em amarelo a palavra tutor. A palavra tutor em grego se diz paidagogo. Onde sai a palavra pedagogos. O pedagogo no tempo dos gregos romanos é alguém que recebe a criança pequeno e vai lhe dando instruções até que ele chega à maturidade e devolve ao seu pai. Esse era o pedagogo. Jesus está a dizer assim, por intermédio de Paulo em Gálatas 3:24. Deste modo, a lei se tornou o nosso pedagogo. Mas quando o irmão se envolver num problema, a lei não entra. O pedagogo não entra. O escravo do apartheid não entra. Quando o ser humano ele vai tendo a sua caminhada cristã, a lei vai te dizer, como pedagogos, como um tutor: faça aqui, anda aqui, e você vai seguir. Anda aqui, não adultera, não rouba, não fornica, não terás falsos deuses. A lei vai te dizer o que tens que fazer. Mas quando você diz: não, eu sou mau, eu me mando, eu faço o que quero, vou mesmo adulterar, vou mesmo fornicar, vou ter outros deuses, a lei fica de lado. Não te salva. Cristo entra e te salva. E a lei continua: não faz mais isso. Não faz mais isso. Anda aqui, anda aqui. Cada vez que você diz: eu sou mau, e você entra no pecado, a lei fica de lado. Ela não se envolve. Ela serve para te guiar. Quando você se considera rebelde, que te puxa é Jesus. Por isso é que Efésios capítulo 2, versículo 8 diz que nós somos salvos pela graça em Cristo Jesus. E o versículo bem abaixo deste versículo diz que mas fomos salvos para as obras. Quer dizer que Cristo nos puxa, mas não é para andarmos à toa, é para andarmos segundo as instruções que a lei nos dá.
Colossenses 2,16. Vamos estudar cuidadosamente esta passagem e terminaremos a mensagem desta noite. Colossenses 2,16. Diz assim: portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados. E alguns são apresentados esses versículos por alguns dos nossos irmãos cristãos e não conseguem explicar este texto. Como eu dizia, sempre que é um feriado para a mente de um hebreu, é o quê? É sábado, é repouso. E aqui a última frase diz sábados. Mas vamos entender melhor. Irmãos, não podemos começar no versículo 16 apenas porque o versículo começa portanto. Se é portanto, nós temos que ir no versículo anterior. Porque ninguém começa um discurso e logo vai dizer portanto. Mesmo que essa pessoa seja fina, nós temos visto muitos que consideram-se muito finos e inteligentes e logo começam um discurso portanto, entretanto, está errado. Bem, nós não podemos começar assim. Se é portanto, ele está a concluir um assunto. E então nós temos que buscar este assunto que ele está a querer concluir. E o que é que ele está a concluir? Versículo 14 diz assim: havendo riscado a cédula que era contra nós. E como ontem eu peço, faça uma fotografia com o teu cérebro, para não esquecer esta frase amarelada. A cédula que era contra... Não esqueça, por favor, porque vamos precisar desse texto mais para frente. Havendo riscado a cédula que era contra nós. Cédula é livre, é cardeneta. Nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou de lua nova, ou dos... Entendemos agora, portanto? Porque Cristo riscou, quando esteve na cruz, riscou a cédula que era contra nós. Esta cédula que era contra nós, o que é? O que é que era contra nós, que quando Cristo morre, foi abolida, ou anulada, ou cravada na cruz? Que lei, ou que livro, que cédula é esta que era contra nós? Siga o pastor para não se perder. Deuteronômio 10, versículo 5. Diz assim: e virei-me, que está a falar em Moisés, e virei-me, e desci do monte, e pus as tábuas na arca que fizera, e ali estão como o Senhor me ordenou. Moisés está a dizer assim: desci do monte com as tábuas dos 10 mandamentos, e pus as tábuas dos 10 mandamentos na arca, como o Senhor me ordenara, e ali estão. Onde é que estão as tábuas? Obrigado. Deuteronômio 31, versículo 24 a 26. Veja o que diz. E aconteceu que, acabando Moisés de escrever as palavras desta lei num livro. Estamos juntos até aqui? Já uma tábua ou 2 tábuas de lei, Moisés colocou aonde? Na arca. Quem escreveu aquelas leis de pedra? O próprio dedo de Deus. Deus na Bíblia só aparece a escrever 3 vezes. Primeiro, o 10 mandamentos. Segundo, é no julgamento do rei Belshazzar. E o terceiro é quando Jesus escreve no chão. Escreve na pedra, os 10 mandamentos é permanente. No chão escreve pecado, porque pecado se perdoa. Deus orienta, as pedras ficam dentro. E aqui em Deuteronômio, prestemos bem atenção.
atenção, diz assim: aconteceu que, acabando Moisés de escrever, que está a escrever Deus? Não. Quem está a escrever? As palavras desta lei num livro, os irmãos se lembram da cédula? Num livro, até de todo as acabar, deu ordem aos levitas que levavam a arca do concerto do Senhor, dizendo: tomai este livro da lei e pondo ao lado da arca do concerto do Senhor, vosso Deus, para que ali esteja por testemunha contra... Alguém lembra de uma frase aqui que eu pedi para lembrar? Qual é? Contra? O que era contra nós? É a lei escrita pelo Deus de Deus ou as leis escritas por Moisés? As leis escritas por quem? E estão colocadas dentro da arca? Não, ao lado da arca. Quando Colossenses 2, 14 a 16 diz que, havendo riscado a cédula que era contra nós, nunca os 10 mandamentos foram contra nós. O que era contra nós é as leis escritas por Moisés e colocadas ao lado da arca. E por isso, estas leis colocadas ao lado, escritas por Moisés, é que Paulo se refere que foram cravadas na cruz. Os sacrifícios de animais, entre outras leis cerimoniais do Antigo Testamento. Os 10 mandamentos são leis eternas. A Bíblia não conhece outro dia de adoração que não seja o sábado, amigos. Não conhece. O sábado não pertence aos negócios. Não pertence às indústrias. Não pertence ao governo. O sábado pertence a Deus. E é aqui onde nós terminamos. O sábado pertence a Deus. É de lamentar que muita gente desperta cedo para o trabalho, mas desperta tarde para adorar a Deus. É de lamentar que nos vestimos tão bem para ir ao escritório e nos vestimos tão mal para adorar o Criador. É de lamentar que para outras conversas nós falamos por muito tempo, mas quando chegamos na casa de Deus, até para cantar, ficamos tímidos. Até para ajoelhar, às vezes olho na igreja, até momento de ajoelhar, nós pensamos que as nossas roupas são mais santas do que as dos anjos. Olhamos se está limpo ou não, se está limpo ou não, como se o preço da lavandaria é mais caro, é mais precioso do que estar na presença de Deus. É triste de lamentar que dentro das horas do sábado ainda atendemos o telefone para fechar um negócio. O sábado não é nosso. O sábado pertence a Deus. Se queremos testemunhar bênçãos puras e verdadeiras, devemos ser fiéis aos mandamentos de Deus. Alguém ligou para mim, muito triste, muito, mas muito triste. É um homem de negócio. Em pleno sábado, lhe fizeram uma ligação e ele rejeitou. Teve coragem de rejeitar. Teve coragem de rejeitar. Primeira vez. O que lhe deixou triste é que a mesma tentação acontece no sábado seguinte. Ele não resistiu. Fechou um negócio. Ele dizia: pastor, receio de perder os milhões. É empresário de grande porte. É de lamentar. Sabe, amigos, e eu vou falar isso com mais intensidade sábado, por isso quem não vir cedo sábado e ficar fora, a mensagem que Deus preparou, você não consegue imaginar. A mensagem de sábado, você não consegue imaginar.
vamos deixar o que é para amanhã. Que Deus nos abençoe. Vamos nos colocar em pé. E antes de fazer uma oração, eu quero dar a oportunidade a alguém que nesta noite está dizendo: eu tenho fracassado com o dia de sábado. Eu tenho desrespeitado o dia de sábado. Tenho desrespeitado o dia de sábado. Tenho feito as minhas próprias coisas. Tenho colocado os meus próprios interesses na frente. Você reconhece que tens falhado com Deus na observância do sábado. Onde quer que você estiver, eu vou lhe convidar. Eu quero fazer uma oração especial com você aqui na frente. Você que sinceramente, honestamente, reconhece que em algumas vezes tens falhado na observância do sábado, eu lhe convido para vir na frente. E vais ficar na minha direita. E alguém, se porventura está aqui nesta noite, e diz que, pastor, eu ouvi sobre a mensagem do sábado. Eu ainda não sou adventista do sétimo dia. E eu gostava que Deus me dê a força para me tornar num guardador do Santo Sábado. Se estás aqui e não és adventista do sétimo dia, gostarias que Deus te ajudasse a observar o Santo Sábado, eu lhe convido também, podes vir e vais ficar bem na minha esquerda. Outro nome não existe como o nome de Jesus. Dele a glória é dos anjos, dos cristãos fiéis à luz. Jesus, 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 Jesus. Não há nome mais amável. Jesus, Jesus, nome santo e venerável. Questa esperança quando Cristo aqui voltar. Dele é ver o lindo rosto e de ouvi-lo a me chamar. Jesus, 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 não há nome mais amável. Jesus, Jesus, nome santo e venerável. Oremos ao Senhor. Nosso Deus, nosso Pai que estás nos céus, te agradecemos, ó Senhor, pela mensagem que o Senhor nos permitiu ouvir nesta noite a respeito do Santo Sábado. E somos, ó Senhor, felizes nesta noite, porque o Senhor já trabalhou conosco o bastante para estarmos presentes na Tua Santa Casa de Oração nesta noite. Te pedimos, ó Senhor, que continues segurando as nossas mãos. Temos falhado contra Ti, temos mal representado o Teu nome, ao ponto de que muitos entre nós, até no serviço, falar que somos adventistas complica, porque a nossa conduta não condiz com o nosso ensinamento. Pai querido, te pedimos que o Senhor venha, por favor, em nome de Jesus, nos dar força para que não possamos nos envergonhar da verdade. Onde quer que estivermos, ó Senhor, dê-nos força para que possamos com veemência anunciar que nós somos guardadores do dia do Senhor e que aguardamos a breve volta de Jesus.
por todos os pecados cometidos, venha ao Senhor nos perdoar em nome de Jesus. E pedimos que doravante o Senhor nos venha capacitar de maneira extraordinária para que possamos, por mérito de Cristo, ser capazes de resistir às tentações que nos vêm. Guarda-nos em paz, dê-nos uma noite segura ao regressarmos para casa. Pedimos ao Senhor que o Teu Espírito nos possa guiar. E traga-nos amanhã, se for o Teu querer, que será a última noite para ouvirmos ao Senhor mais uma mensagem especial preparada para os Teus filhos. Essas bênçãos nós imploramos em Jesus, nosso Salvador. Amém. Enche este lugar, enche este lugar com o teu poder, dá-me o teu perdão, meu Senhor. amém. Muito obrigado. Que Deus possa abençoar. Querida igreja, Maranata? Maranata. Boa noite para todos. Maranata, irmãos.